Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Kiki. Hoje vamos falar sobre a origem, evolução e aplicação dos chips nas nossas vidas. Mas afinal, o que são chips e como eles funcionam? Chips são componentes eletrônicos que nasceram pela pressão do progresso da nossa sociedade por soluções que oferecessem mais desempenho e eficiência no processamento de dados. Em resumo, você pode resumir um chip em um minúsculo coletivo de transistores e outros componentes, cuja utilidade é transformar energia elétrica em dados binários, ou informações. Um transistor é um dispositivo semicondutor que pode amplificar ou interromper o fluxo de elétrons em um circuito, funcionando como uma chave que pode ligar ou desligar o sinal elétrico. Os transistores são feitos de materiais como o germânio e o silício, que podem ter suas propriedades elétricas alteradas pela adição de impurezas. Esses materiais são chamados de semicondutores do tipo P ou do tipo N, dependendo do tipo de carga elétrica que eles possuem. Um chip é formado por uma pastilha de silício onde são gravadas regiões do tipo P e do tipo N que formam os milhares de elementos eletrônicos de um circuito integrado. Um circuito integrado é um conjunto de componentes eletrônicos interligados em uma única peça, que realiza uma função específica, como um processador, uma memória ou um amplificador. A história dos chips começa na década de 1950, quando os cientistas buscavam substituir as válvulas a vácuo e os relés mecânicos que eram usados nos computadores da época. As válvulas a vácuo eram dispositivos que controlavam o fluxo de elétrons em uma câmara de vácuo por meio de um filamento aquecido. Elas eram rápidas, mas consumiam muita energia, geravam muito calor e queimavam com frequência. Os relés mecânicos eram dispositivos que usavam eletroímãs para abrir e fechar contatos elétricos. Eles eram confiáveis, mas lentos e barulhentos. Em 1947, os físicos John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley inventaram o primeiro transistor de germânio na Bell Labs, nos Estados Unidos. Esse foi um marco na história da eletrônica, pois o transistor era muito menor, mais barato, mais durável e mais eficiente que as válvulas a vácuo. Em 1956, eles receberam o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Em 1954, o engenheiro Maurice Tannenbaum desenvolveu o primeiro transistor de silício na Bell Labs. O silício tinha a vantagem de ser mais abundante e mais estável que o germânio, além de permitir a fabricação de transistores menores e mais rápidos. Em 1958, o engenheiro Jack Kilby criou o primeiro circuito integrado na Texas Instruments, nos Estados Unidos. Ele usou uma pastilha de germânio onde soldou vários transistores e outros componentes com fios metálicos. Ele chamou sua invenção de microchip ou microcircuito. Em 1959, o físico Robert Noyce aperfeiçoou a ideia de Kilby na Fairchild Semiconductor, nos Estados Unidos. Ele usou uma pastilha de silício onde gravou os transistores e as conexões por meio de fotolitografia, um processo que usa luz para transferir um padrão para uma superfície sensível. Ele chamou sua invenção de circuito integrado monolítico ou chip integrado. A partir daí, os chips evoluíram rapidamente em termos de complexidade, velocidade e capacidade. Em 1965, o engenheiro Gordon Moore formulou a Lei de Moore, que previa que o número de transistores em um chip dobraria a cada 18 meses, aumentando exponencialmente o desempenho e reduzindo o custo dos circuitos integrados. Essa lei se mostrou válida por várias décadas, impulsionando o desenvolvimento da informática, da telecomunicação, da robótica, da inteligência artificial e de outras áreas que dependem dos chips. Em 1971, os engenheiros Marcian Wolf, Federico Fagin, Stanley Mazur e Masatoshi Shima criaram o primeiro microprocessador na Intel, nos Estados Unidos. Um microprocessador é um circuito integrado que contém todos os elementos de uma unidade central de processamento, CPU, ou seja, o cérebro de um computador. O primeiro microprocessador foi o Intel 4004, que tinha 2.300 transistores e podia executar 60.000 instruções por segundo. Em 1976, os engenheiros Steve Wozniak e Steve Jobs fundaram a Apple Computer, nos Estados Unidos. Eles lançaram o Apple I, um dos primeiros computadores pessoais do mundo. O Apple I usava um microprocessador em OS 6502, que tinha 3.510 transistores e podia executar 300.000 instruções por segundo. Em 1981, a IBM lançou o IBM PC, um computador pessoal que se tornou um padrão de mercado.
O IBM PC usava um microprocessador Intel 8088, que tinha 29.000 transistores e podia executar 800.000 instruções por segundo. Em 1985, a Microsoft lançou o Windows 1.0, um sistema operacional gráfico para computadores pessoais. O Windows 1.0 rodava em um microprocessador Intel 80286, que tinha 134.000 transistores e podia executar 2 milhões de instruções por segundo. Em 1993, a Intel lançou o Pentium, um microprocessador de quinta geração que inaugurou a era dos processadores de 32 bits. O Pentium tinha 3,1 milhões de transistores e podia executar 100 milhões de instruções por segundo. Em 2005, a AMD lançou o Athlon 64X2, o primeiro microprocessador de 2 núcleos para computadores pessoais. Um núcleo é uma parte do processador que pode executar instruções independentemente dos outros núcleos. Um processador de 2 núcleos pode realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, aumentando o desempenho e a eficiência. O Athlon 64X2 tinha 233 milhões de transistores e podia executar 4 bilhões de instruções por segundo. Em 2019, a AMD lançou o Ryzen Threadripper 3990X, o primeiro microprocessador de 64 núcleos para computadores pessoais. O Ryzen Threadripper 3990X tinha 39 bilhões de transistores e podia executar 5 trilhões de instruções por segundo. Os chips não são usados apenas em computadores pessoais, mas também em smartphones, tablets, consoles de videogame, câmeras digitais, relógios inteligentes, carros autônomos e muitos outros dispositivos que fazem parte do nosso cotidiano. Os chips também são fundamentais para a Internet das Coisas, que é a conexão entre objetos físicos e a rede mundial de computadores. A IoT permite que os objetos se comuniquem entre si e com as pessoas, gerando dados que podem ser usados para melhorar a qualidade de vida e a eficiência dos serviços. Os chips também são essenciais para a computação em nuvem, cloud computing, que é o fornecimento de serviços de informática pela internet. A computação em nuvem permite que os usuários acessem dados e aplicativos sem precisar instalar nada em seus dispositivos locais. A computação em nuvem depende de grandes centros de dados que armazenam e processam as informações usando milhares de servidores equipados com chips. Como vimos, os chips são componentes eletrônicos que revolucionaram o mundo da tecnologia e da informação. Eles são capazes de processar dados em alta velocidade e com baixo consumo de energia, permitindo a criação de dispositivos cada vez menores, mais potentes e mais inteligentes. Os chips são fruto da criatividade e da inovação de muitos cientistas e engenheiros que buscaram soluções para os desafios da eletrônica. Eles também são resultado da evolução dos materiais e dos processos de fabricação que possibilitaram a miniaturização e a integração dos circuitos. Os chips têm um papel fundamental na sociedade atual, pois estão presentes em quase todos os equipamentos eletrônicos que usamos no dia a dia. Eles também são responsáveis por avanços em áreas como a comunicação, a educação, a saúde, a segurança, o entretenimento e a sustentabilidade. Os chips ainda têm muito potencial para explorar, pois a tecnologia não para de evoluir. Novos materiais, como os nanotubos de carbono, podem dar origem a uma nova geração de chips mais rápidos e eficientes. Novas arquiteturas, como os processadores multinúcleos, podem aumentar o desempenho e a capacidade dos chips. Novas aplicações, como a Internet das Coisas e a computação em nuvem, podem ampliar as possibilidades dos chips. Os chips são, sem dúvida, uma das maiores invenções da humanidade. Eles mudaram a forma como nos relacionamos com o mundo e com as informações. Eles nos permitem fazer coisas que antes eram impossíveis ou impensáveis. Eles nos abrem as portas para um futuro cada vez mais digital e conectado. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a origem, evolução e aplicação dos chips nas nossas vidas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!